Fala nerd, como eu sei que é sem enrolação que vocês gostam, então eu vou começar esse vídeo dizendo que o 14º lugar da nossa lista de personagens de filmes de terror com mais mortes, nós temos o temido palhaço Pennywise, que na verdade não é bem um palhaço, mas sim uma entidade alienígena que atormenta um grupo de crianças na cidade de Derry, no Maine. Inclusive, tem vídeo no canal sobre isso. 10 fatos importantes do livro It, que não estão nos filmes, por causa da censura. Tá no card, hein? Clica aí. Voltando ao que interessa, Pennywise, a criatura criada por Stephen King, começou a fazer suas vítimas na minissérie de 1990, onde em 2 episódios ele acumulou quase uma dezena de mortes, mais precisamente 9. No filme de 2017, na primeira adaptação para o cinema, apesar de toda aquela pegada de terror que o filme tem, a criatura matou apenas 3 pessoas. E em 2019, em It Capítulo 2, mais 3. Por isso, em 14º lugar da nossa lista, Pennywise, com 15 mortes em 4 filmes. O 13º colocado é The Creeper, uma criatura assassina que depois de matar suas vítimas, as mutila e faz uma espécie de exibição macabra com os corpos, mesmo que só para ele contemplar. Vale ressaltar que The Creeper apareceu pela primeira vez em 2001 no filme Olhos Famintos e depois em 2003 e 2017 nas sequências desse mesmo filme. Outro fato importante é que ele foi criado inspirado em uma antiga lenda indígena americana, a lenda do Wendigo. De acordo com a mitologia, o Wendigo nada mais é do que um humano que passou muita fome durante o inverno e para se alimentar comeu os seus próprios companheiros. Após perpetuar esses atos canibais por muito tempo, ele acaba se tornando um monstro. Em 13º lugar, The Creeper, com cerca de 20 mortes em 3 filmes. Daniel Robitaille foi um escravo torturado até a morte por ter se envolvido com a filha do seu senhorio. Após ser espancado, teve a sua mão cortada e o corpo coberto com mel para que abelhas e formigas o picassem. Um século mais tarde, ele volta dos mortos depois de ser evocado, com um gancho no lugar da mão e um exército de abelhas para ajudar ele a matar o maior número de pessoas possíveis. Para quem ainda não captou, eu tô falando do personagem Candyman, um dos pioneiros no cinema a se apresentar com o conceito de lenda urbana. Isso lá no ano de 1992. E depois com as sequências em 95 e 99. Com um currículo de mortes bastante invejável, Daniel Robitaille, o Candyman, ganha o 12º lugar da nossa lista, com cerca de 22 mortes em 3 filmes. Hannibal Lecter é um genial psiquiatra que adora comer carne humana enquanto ajuda a polícia a prender outros assassinos. A estreia do personagem no cinema se deu no filme Manhunter, de 1986, sendo interpretado por Brian Cox. Todavia, esse assassino novelesco adquiriu um verdadeiro êxito no filme de 91, O Silêncio dos Inocentes. Quem aí nunca assistiu? Numa excelente interpretação de Anthony Hopkins, que venceu o Oscar de melhor ator pela atuação, o personagem passou a ser considerado o maior vilão da história do cinema, segundo o Instituto Americano de Pesquisa. Não sou eu que estou dizendo. Hopkins ainda reprisou o papel de Lecter em Hannibal, de 2001, e Dragão Vermelho, de 2002. E para que ninguém esqueça, em 2007 também foi lançado o filme Hannibal, A Origem do Mal, que conta a história da infância e juventude do nosso canibal preferido. Em 11º lugar, Hannibal Lecter, com cerca de 23 mortes em 5 filmes. E aí, nerd, gostou da nossa lista sanguinária? Então fica comigo que chegou a hora do Top 10. Eu sou Pablo Zorzi e vou trazer para vocês a partir de agora os 10 maiores assassinos da história do cinema. Mas só depois da vinheta, tá bom? Aguenta aí! Leatherface estreou no cinema no filme de 1974, O Massacre da Serra Elétrica. Membro de uma família de canibais que vive isolada numa pequena cidade do Texas, Leatherface é um homem transtornado e completamente insano que se esconde atrás de uma máscara feita com pele humana e usa uma motosserra para matar as suas vítimas. Vale destacar que enquanto em outros filmes do gênero os assassinos usam máscara para esconder a identidade, aqui ele usa a máscara para ganhar uma identidade. E ao contrário de assassinos de outros filmes, Leatherface não é sádico ou tem natureza maligna. Embora alguns até possam discordar disso que eu estou dizendo, o fato é que por ele ter problema mental, ele é facilmente manipulado pelos seus irmãos para cometer os crimes. Apesar disso,
ele ainda é considerado como o principal vilão da franquia, porque além de aparecer em todos os 8 filmes lançados, é ele quem produz grande parte do enredo com a sua inigualável motosserra. Em 10º lugar, Leatherface, com cerca de 30 mortes em 8 filmes. Pinhead é o principal vilão da saga de filmes Hellraiser. Conhecido por ser um mestre da tortura, ele é o líder de um grupo de assassinos, os Cenobitas, e se exibe por aí repleto de pregos na cabeça e acompanhado por correntes com ganchos. A primeira aparição de Pinhead foi no filme Hellraiser de 1987 e se inicia com a história de Frank Cotton comprando uma antiga relíquia em forma de cubo. Segundo a lenda, esse cubo é capaz de abrir uma passagem para um reino de prazer inimaginável, mas em troca de todo esse prazer, o cubo exige a alma do usuário. É coisa pouca, né? Assim que Frank resolve o quebra-cabeça e abre o tal do cubo, ele entra em outra dimensão povoada pelos Cenobitas, criaturas deformadas que sentem prazer na dor. Só assim Frank percebe que a noção de prazer dos Cenobitas não é a mesma que a sua. E é aí que o sofrimento e a matança começam, dando origem a outras 9 sequências de filmes. Em 9º lugar, Pinhead, com cerca de 35 mortes em 10 filmes. Frederick Charles Krueger foi fruto de um estupro coletivo ocorrido num velho manicômio da Rua Elm, quando a freira Amanda Krueger foi trancada no lugar junto com outros 100 internos por vários dias. Alguns anos depois, a criança que nasceu desse crime foi adotada pelo Sr. Underwood, que viu utilidade no menino como uma atração para bêbados e drogados. E foi assim que nasceu a lenda de Freddy Krueger, uma terrível alma que invade os sonhos dos adolescentes para quê? Para matá-los. Queimado vivo quando criança, Freddy aparece na fase adulta com a mesma aparência, com o rosto queimado, sorriso rasgado e com o acréscimo de uma luva com lâminas afiadas. Freddy Krueger foi apresentado pela primeira vez no cinema em 1984 no filme A Hora do Pesadelo, e o sucesso foi tamanho que mais 8 filmes foram gravados, sendo um deles uma parceria entre o Fred e o Jason. Até porque a história do Fred não é triste que chega, e ele também não é nada violento, e acharam que seria bom acrescentar outro bichão na história. Fazer o quê, né? Em 8º lugar, Freddy Krueger, com cerca de 40 mortes em 9 filmes. Ghostface é uma identidade fictícia adotada por vários personagens da série de filmes de terror Pânico. Vale salientar que o nosso assassino sempre se apresenta vestindo um manto preto e uma máscara que foi inspirada na famosa pintura O Grito, do alemão Edvard Munch. Além da obscura vestimenta, o que também caracteriza o personagem é o jeito estranho como ele fala, apesar de ser raro que a gente ouça ele falando nos filmes. Ghostface apareceu pela primeira vez em 1996 como um disfarce usado pelos adolescentes Billy Loomis e Stu Macher durante uma série de assassinatos na cidade fictícia de Woodsboro. Apesar de não ser apresentado como um vilão único, mas sim vários vilões usando a mesma vestimenta, Ghostface ainda merece estar nessa lista. Por isso, em 7º lugar, Ghostface, com cerca de 40 mortes em 4 filmes. Leprechaun é um duende sádico totalmente perverso, que não seguia por quaisquer regras e assassina sem dó nem piedade todos os que tentam roubar o seu bem mais precioso, o seu ouro. Esse personagem pra lá de trash apareceu pela primeira vez no filme O Duende, de 1993, que curiosamente também foi um dos primeiros trabalhos da atriz Jennifer Aniston no cinema. Apesar da qualidade duvidosa e de não ter sido bem recebido pela crítica, o filme foi sucesso de bilheteria, o que acabou rendendo outras 7 sequências nos anos seguintes. Por isso, em 6º lugar, Leprechaun, com cerca de 50 mortes em 8 filmes. Charles Lee Ray, também conhecido como o Estrangulador de Lakeshore ou apenas Chucky, é um notório assassino em série que, encurralado pela polícia após ter cometido um crime, recorre à magia negra para manter a sua alma viva, usando como receptáculo um boneco. Pois é, na hora do aperto, a gente tem que se virar com o que tem à disposição. Ele tinha um boneco, usou o boneco. Já agindo através desse boneco, Chuck se caracteriza por ser bastante exótico e pouco seletivo na hora de matar, já que as suas armas vão desde facas, sacos plásticos, tesouras e até uma impressora. Tendo aparecido pela primeira vez em Brinquedo Assassino de 1988,
Chucky é hoje um dos personagens mais conhecidos pelo público que consome filmes de terror, e foi por isso que a história do personagem ganhou diversas adaptações. 8 no total, que incluem até filmes sobre a sua noiva e o seu filho. Eita família boa! Em quinto lugar, com cerca de 50 mortes em 8 filmes, Chucky. Victor Crowley é um dos vilões mais recentes dos filmes de terror, um ser vingativo que mata qualquer pessoa que ouse pisar no seu pântano. Crowley é um espírito morto-vivo, completamente deformado de uma criança que nasceu com uma doença rara e que acabou sendo morta acidentalmente pelo próprio pai. Estreando no cinema no filme Terror no Pântano de 2006, o personagem de sucesso repentino apareceu também em outras 3 sequências, nos anos de 2010, 2013 e 2017. Em quarto lugar, Victor Crowley, com cerca de 50 mortes em 4 filmes. Nerd, se você chegou até aqui é porque deve estar gostando da lista. Então que tal deixar aquele agradecimento pra gente, dando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Dá essa força pra gente, o canal ainda é pequeno e só vai crescer com a ajuda de vocês. Após ter perdido o filho e recebido o diagnóstico que está com um tumor incurável, John Kramer decide que deve ensinar as pessoas sobre o valor que a vida tem. Por isso, ele cria uma espécie de identidade secreta e passa a ser chamado de Jigsaw, um assassino em série que cria jogos para que as suas presas brinquem numa brincadeira nada saudável e bem séria, que vai decidir, nada mais nada menos, se elas vão viver ou morrer. Completamente desumano, sádico e com a mente perturbada, Jigsaw é o personagem central da sequência de filmes Jogos Mortais. E é também, tenho que admitir, o mestre dos quebra-cabeças mais amado do cinema. Até porque eu duvido que a maioria do público não fique do lado dele quando descobre o motivo das suas vítimas estarem no lugar onde elas estão. Não que isso importe, porque mesmo amado por todo mundo, ele não conseguiu escapar aqui da nossa lista. E é por isso que em terceiro lugar temos ele, Jigsaw, com cerca de 60 mortes em 8 filmes. Michael Myers fez a sua primeira aparição no filme de 1988, Halloween. Após ter matado a irmã mais velha no Dia das Bruxas, quando ele tinha apenas 6 anos, Mike é levado para um hospital psiquiátrico, onde permanece preso durante 15 anos até que conseguiu escapar. Sedento por sangue, ele sai pela cidade, matando todo mundo, enquanto o seu psiquiatra, o Dr. Sam Lewis, tenta detê-lo, mas sem sucesso. Eu não preciso dizer que a franquia Halloween é uma das franquias mais bem-sucedidas do gênero de horror de todos os tempos, tendo sido gravado outros 10 filmes além do primeiro. E aqui vai uma curiosidade que pouca gente sabe sobre a máscara do Michael Myers. Ela nada mais é do que uma máscara do personagem Capitão Kirk de Star Trek, só que pintada de branco. E foi escolhida para representar o vilão em Halloween porque era bem comum em lojas de fantasia na época em que o filme foi lançado. Em segundo lugar, com cerca de 110 mortes em 11 filmes, Michael Myers. A primeira vez que Jason Voorhees mostrou sua cara foi no filme Sexta-feira 13, no ano de 1980. Apesar da ideia inicial dos criadores não ser de que Jason se tornasse o principal vilão da saga, a verdade é que com o tempo o personagem foi mostrando o seu carisma e conquistando os fãs com aquele afiado facão picador de carne humana da desgraça. Amado por muitos e criticado por outros, Jason mostrou toda a genialidade dos produtores do filme, que criaram efeitos especiais e maquiagem aterrorizantes que revolucionaram a indústria do cinema nos anos 80. Outro detalhe legal de ser citado é que Sexta-feira 13 chegou a ser proibido na Finlândia por conter muitas mortes sem nenhum motivo. Filme de terror é isso. De lá pra cá, o filme ganhou inúmeras sequências, aterrorizando os apaixonados pelo sombrio, faturando muito dinheiro e fazendo com que o lendário Jason conseguisse ser reconhecido por crianças e adultos de diversas idades e até hoje ser uma das fantasias de Halloween preferidas ao redor do mundo. Direto de Crystal Lake para o primeiro lugar da nossa lista, Jason Voorhees, com cerca de 160 mortes em 12 filmes. E aí, nerd, curtiu a lista? Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente continuar produzindo conteúdo como esse pra você toda semana. Dá aquela moral que a gente te agradece com mais vídeos, beleza? Eu sou o Pablo Zorzi, esse é o Nerdice Narrativa, fui!